Fala pessoal, meu nome é Shinahan, esse eu me acabei de ler, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje com mais um mês, um calhamaço. Se você é novo por aqui, eu tenho um grande problema com livros grandes, normalmente eu fico entediado, acho eles inchados, então nesse ano de 2023 eu me propus um projeto, um mês, um calhamaço, onde todos os meses, regularmente, eu leria um calhamaço de mais de 500 páginas, o que está sendo mais fácil do que eu imaginava. Em 90% das vezes, eu acho que calhamaços são livros inchados, grandes demais, que não precisam ter tantas páginas. Essa é a grande verdade. Então, eu venho tentado mudar a minha cabeça com relação a isso. Em alguns pontos, eu melhorei bastante. Em outros, eu ainda acho que 99% deles são maiores do que precisam. Mas vamos continuar com esse projeto. O livro desse mês foi o aclamadíssimo, um dos maiores ícones da fantasia atual, que é O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. Eu li ele em 15 dias. Eu levei exatos 15 dias para terminar esse livro. E eu tenho um monte de coisa para falar. Nesse projeto, eu comecei em janeiro com Cidade nas Nuvens, do Anthony Doerr. Em fevereiro, eu li The Shadow of the Gods, do John Gwynne. Em março, eu li A República do Dragão, da R.F. Kuang. Em abril, eu li Água Fresca para as Flores, da Valerie Perrin. Em maio, eu li Contos de Fadas, do Stephen King. E nesse mês eu li justamente ele, O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. Todos eles estão na playlist do projeto, tá bom? O Nome do Vento conta a história de Kvoth, ou Colt, ou Koch, não importa como você chama ele. Todas as formas estão corretas, na verdade. Ele é o dono da pousada Marco do Percurso, só que por baixo dessa aparência de dono de pousada, de empresário pequeno, num pequeno vilarejo, ele é muito mais do que isso e ele tem uma história extremamente interessante. E próximo a esse vilarejo, muitas coisas estranhas começam a acontecer, coisas nefastas começam a acontecer, e ele vai resolver esse problema para proteger o vilarejo. E nisso, quando ele sai para resolver, ele conhece um homem que é chamado de O Cronista, que conhece ele por nome e por aparência, sabe que ele é um homem extremamente procurado pelas coisas que ele fez, e ele quer saber mais dessa história, e o cronista quer escrever essa história e deixar ela registrada nas palavras do próprio Kvoth. Então, Kvoth, Koch, resolve, dentro de 3 dias, contar a história dele. Ele diz que ele precisa de 3 dias, e esses 3 dias serão divididos em 3 livros. E nesse primeiro livro, nós ficamos indo de presente para o passado, e nós acompanhamos principalmente a infância e a adolescência de Kvoth. Eu vou deixar vocês então com o vlog, nos vemos já já. Atualização de 10%. Estamos amando. O Nome do Vento é o momento. Eu mal comecei, eu já amo tudo ali dentro. O mundo, os personagens que mal foram apresentados. Eu tô começando a entrar na infância do Kvoth e eu estou amando todo mundo. Aproveitei que eu tava arrumado pra sair e vim fazer o vlog pra vocês, porque vocês nunca me veem arrumado aqui no vlog, normalmente quando eu acordo ou qualquer horário do meu dia, quando eu volto do CrossFit, que eu tô a fim de gravar. Então, aproveitei que eu estou arrumado e vim falar com vocês hoje. Vamos aproveitar aqui para ser uma coisa mais arrumadinha. Quem chegou novo, não tem intimidade ainda, não acho que eu sou louco, tá? Então, estamos arrumados. Não é sempre assim, mas 10%. Estou amando. Eu amo todo mundo nesse livro. Eu amo tudo nesse livro. Não teve um ponto que eu disse assim, nossa, que coisa chata. Eu tô ali, página 100, 101, 102, alguma coisa assim. Eu estou amando absolutamente tudo. E não se enganem, tá? Eu dar 5 estrelas para um livro não significa que não teve um ponto ou 2 que eu não tenha gostado. Ele simplesmente é 5 estrelas para mim. Nesse caso aqui, eu estou amando tudo. Eu não tenho um A para falar dele até agora. O que é fantástico, é muito satisfatório. É muito gostoso ler um livro assim. E daí você deve estar se perguntando, então por que você demorou tanto tempo para ler? Eu já falei isso em alguns vídeos, mas são vídeos mais antigos. Eu demorei muito tempo para ler por um motivo principalmente. O próprio Patrick Rothfuss. Ele não deu qualquer sinal de que vai lançar o último livro até agora. E tem mais de 10 anos que saiu o segundo livro, O Temor do Sábio. Então
todo mundo que leu amou e tá esperando até hoje. Eu peguei porque eu cansei de esperar algo que eu queria muito ler há muitos anos e eu cansei de esperar. Eu tava esperando qualquer anúncio de data mesmo para lançamento. Eu já entendi que não vai acontecer. Talvez no dia o final seja lançado, talvez não. Se não for lançado, a gente pega uma fanfic, uma boa fanfic, e lê pra encerrar a série e torna aquilo realidade e acabou. Mas assim, eu tava com muita vontade de ler. O quadro combinou perfeitamente com o livro. Eu estou amando. Pessoal, voltamos à programação normal. Pós-CrossFit, como sempre, já estão acostumados comigo nesse estado aqui. Cheguei em 21% e eu estou amando. Eu acabei de passar por uma parte super triste. Super triste. E assim, o fato de que o autor consegue fazer a gente amar todos os personagens, até personagens que são antagonistas no seu estilo, você entende assim, poxa, que personagem incrível, que legal, que diferente, que único. Já tive algum contato aqui com antagonistas de verdade. Pensando nisso, e aí temos essa parte que é extremamente triste, tudo pega o leitor, sabe? Tudo é muito bom, muito bem escrito. Meu Deus, eu não vou ler o final dessa história. Porque eu acho que ele não vai publicar o resto. Gente do céu. O que é que eu fiz com a minha vida quando eu peguei esse livro pra ler seu final? Eu tô amando, tá? Continuo com absolutamente 0 pontos a falar mal aqui. Eu tô apaixonado pela história, completamente. 30% dessa belezinha aqui e eu tô muito feliz de ter pegado pra ler, muito satisfeito. Eu cheguei exausto do CrossFit hoje, completamente exausto, foi um treino bem atípico. Então eu sentei no chão mesmo, quando eu cheguei, e peguei pra ler, pra adiantar. E eu tô muito satisfeito, muito feliz com o que eu tô encontrando aqui. Toda a parte de mitologia e folclore dentro, uma mitologia e um folclore criados para o livro, são muito ricas. São muito ricas, acrescentam muito, dão muito corpo à história. E elas não estão soltas, elas fazem parte da história ao mesmo tempo que dão mais corpo, mais peso. Então tudo fica ainda melhor, sabe? Não é um monte de firula jogada pra história ficar mais bonita e mais interessante. Eu já vi livros de fantasia que criavam o mundo inteiro, citavam características do mundo inteiro, mas essas características simplesmente não faziam parte do livro. Aqui tudo faz parte, tudo está intrincado com a história. Que bela história, gente. Eu tô bem apreensivo, porque eu acho que quando eu chegar no segundo livro eu vou me arrepender de ter pegado pra ler, mas eu tô bem feliz ao mesmo tempo. É o tipo de livro de fantasia que faz você pensar como é bom ser leitor de fantasia. E é isso que eu tô sentindo aqui, tá sendo bom demais. Esse quadro é fantástico, gente. A quantidade de coisas interessantes que eu li por causa desse quadro e que tá mudando na minha cabeça tá sendo incrível. Eu esperava besteira, esperava fazer umas graças aqui, mas assim, realmente tá sendo um quadro muito legal de fazer. Gente, que Wolf, o maior de todos, acabou de chegar na universidade. Ele fala bem no início do livro que ele passa pela universidade, então assim, nenhuma surpresa aí. Então não é spoiler, né, já que ele fala bem no início mesmo. E tô bem animado, tô bem preso, isso vocês já sabem. Porém, eu vim falar de outra coisa hoje. Eu fui no mercado brasileiro comprar leite de coco, porque amanhã é São João. E eu queria fazer um bolo de fubá com goiabada. Quem acompanha pelos stories vê que volta e meia eu faço bolo e tal. Eu gosto muito de comer bolo com café, então eu aprendi a fazer bolo durante a vida aí. Mas não é isso que eu vim falar. Quando eu cheguei no mercado brasileiro, o mercado brasileiro tem um restaurante. Sabe aqueles mercados que tem restaurante do lado assim? E gente, tinha vatapá e tinha muqueca. Muqueca baiana, muqueca de verdade, tá? Polêmicas à parte. E eu não comia vatapá há, sei lá, 3 anos. Não tem isso não. Eu acho que tinha uns 3 anos. Eu tô aqui há quase 1 ano. Tinha muito tempo que eu não comia vatapá. Então assim, nossa. E foi muito surpresa. Eu fiquei assim, olha, tem um restaurante. Acabei de treinar. Vou ver se tem uma coisa pra eu comer lá. Tô no mercado brasileiro, vai ter uma coisa brasileira, né? E tinha muqueca e vatapá.
e eu amei. Vou voltar pra leitura agora, eu tô tomando café, vou fazer o bolo enquanto eu leio. Misturando tudo aí, e aí vou sujar meu livro, provavelmente, porque eu sou desastrado. Mas enfim, vamos lá, vamos continuar. Outro dia aqui, olha como já tá o bolo. Menos da metade, ó. É isso, São João. Cara, o autor deu uma barrigada agora que vocês não têm noção. Das maiores barrigadas que eu já vi na minha vida. A história precisava andar e ele, sem pedir a menor desculpa, sem tentar disfarçar, deu uma das maiores barrigadas que eu já vi pra adiantar a história. Uma das maiores facilitações que eu já tive a oportunidade de ver. Mas a história tá andando, continuo gostando. Eu acabei de passar por uma parte onde o próprio autor, ele usa alguns clichês, principalmente de fantasia. Se você está familiarizado com a jornada do herói, você vai saber do que eu tô falando. E ele usa alguns desses clichês que vemos em fantasia, só que ele vai lá e, ao mesmo tempo que ele tá usando, ele tá ridicularizando a coisa, fazendo graça com a coisa. Isso é muito bom, ele tem a capacidade de rir dele mesmo. Então, ao mesmo tempo que o texto tá falando, porque nós estamos acompanhando uma pessoa contando a própria história para um escritor. E nisso ele cita, tipo... sabe aquelas historinhas que acontecem não sei o que, não sei o que, não sei o que, que eu não vou falar aqui agora, que são esses clichês? Então, aqui não poderia ser diferente. Então ele meio que ri do próprio clichê que ele se viu obrigado a usar ali. Que é bom, é muito bom. Tudo no livro, tudo. Eu tenho zero pontos assim a reclamar do livro até agora. Muito, tipo, tem as facilitações que eu falei mais cedo, que elas acontecem com uma frequência cada vez maior, é uma frequência crescente, porque quanto mais o personagem vai crescendo, porque nós estamos acompanhando a vida dele inteira, mais as coisas vão ficando difíceis para ele. E mais facilitações vão aparecendo, algumas ok, outras completamente fora da margem de erro já. Tem uma que aconteceu umas 50, 60 páginas que, Jesus. Mas enfim, livro muito bom. Bom dia, gente. Mais um dia aqui. Hoje tá meio nublado, como vocês estão vendo. Daqui a pouco tô indo pro CrossFit. Vou comer agora pro CrossFit. Mas eu quero fazer outro elogio. Sim, eu estou aparecendo só para elogiar o livro. Mas eu queria falar sobre como o plot do livro está sempre caminhando. O autor sempre está incluindo algo para mover a história para frente. Porque ele está contando a história da vida dele em ordem cronológica. Então ele está sempre trazendo algo que empurra a história para frente sem ficar repetitivo. Quando você acha que vai ficar repetitivo, ele vem lá e muda isso e coloca alguma outra situação que vai fazer a história continuar a andar. Isso é muito bom. Era uma preocupação minha, já que nós acompanhamos toda a vida dele. Mas ele tá resolvendo isso super bem. Bom dia, mais um dia aqui. Eu tô ficando um pouco incomodado com o livro, então eu preciso falar sobre isso. Está se tornando repetitivo. Deixa o helicóptero passar aqui. O livro está ficando repetitivo. Os problemas estão... A formulinha do temos um pequeno problema, vamos ali resolver. Voltamos a ter um outro problema, vamos ali resolver. A mesma situação na universidade aconteceu algumas vezes, o que tá meio que me cansando. Tem uma sala da universidade que eu já tive que ler algumas vezes, porque ele apareceu nessa mesma sala várias vezes. E por coisas pequenas às vezes, sabe? Enfim, não é nada que esteja tirando mérito do livro pra mim, mas assim, tá repetitivo. Nós também temos um antagonista que é bobo. Eu acho bobo nesse universo usar esse personagem como antagonista principal do livro, sabe? Enfim, ele que tá trazendo mais problemas pro Kvoth. Eu esperava algo diferente, mas ok. Talvez seja simplesmente minha expectativa versus realidade. Eu esperava uma coisa e estou recebendo outra. Isso não é um demérito do livro, continuo gostando do livro, mas esperava mais. Estamos no chão hoje, cheguei do CrossFit cansado pra caramba, cheguei, deitei aqui e já peguei o livro pra ler e eu tô ficando cansado. Eu tô achando ele repetitivo.
eu tô achando cansativo, eu tô achando que ele não anda, sabe? A parte da universidade está se estendendo demais, a picuinha na universidade está se estendendo demais, o livro está começando a girar em torno da picuinha. E tinha tantos caminhos mais interessantes, eu acho que deve fazer sentido lá na frente, porque é um livro que é favorito de muita gente, então imagino que ele faça sentido mais pra frente. Mas, gente, tinha tanta coisa pra focar, você vai focar na picuinha, estamos a, sei lá, 200 páginas focadas na picuinha, sabe? E isso tá tirando um pouco do interesse que eu tô pelo livro. Porque, mais uma vez, a história base, ela é sensacional. Só que, lá por, sei lá, 40% do livro, 30, 40%, vira um livro de picuinha estudantil. Coisa que eu não leio há um bom tempo. Porque não é algo que eu goste. Infelizmente, espero que faça sentido. Espero que esse caminho mude, mas é algo que está me incomodando. O caminho escolhido pelo autor está me incomodando. Ok, estamos em 82%, 85%, alguma coisa assim. E precisamos vir aqui falar mal do livro um pouco, porque tem coisa que tem para ser falada. O livro não anda. Eu estou a uns 300 páginas da mesma coisa, tá? Desculpa o barulho, trocaram o termostato ar-condicionado e ele tá fazendo bastante barulho. Mas assim, eu tô bem de saco cheio dessa parte do livro específica. Eu não avalio um livro quando eu leio simplesmente por uma parte que me chateou, mas sim como um todo, e como um todo é uma grande obra. Mas eu tô dando voltas atrás do meu rabo aqui. Há alguns capítulos atrás, teve um capítulo inteiro sobre uma luminária que o Kvoth entregou, e é isso, é uma luminária que disseram pra ele não fazer algo, ele resolveu fazer, mesmo que fosse uma bobagem, sem sentido fazer, e decidiu fazer. Tipo, eu já falei sobre isso em vários vídeos, gente. Aquele personagem mais sábio vira e fala: não vá pra rua entre as 12 e as 6 da manhã, entre a meia-noite e 6 da manhã, porque vai estar tendo uma chacina. Não é esse o caso, tá? Tô só extrapolando aqui. E o personagem vai porque sim, porque ele quer, porque precisa colocar alguma coisa extra no livro, basicamente. Só que em 99% dos casos, simplesmente o livro fica inchado. Esse livro não precisa do tamanho que tem. Eu sei que tem muito fã dele por aí que acha que ele é intocável. É um livro que não precisa ter o tamanho que tem. Se você vai me dar 730, 740, 750 páginas de um livro, não me faça ficar lendo 300 páginas da mesma coisa, tá? Eu não estou tentando alcançar as estrelas aqui, sendo muito sincero. Mas com a capacidade que o Patrick Rothfuss tem, com o material que ele tinha, a ideia central, caramba, a ideia central, eu vou vingar os meus pais, e aí eu vou estudar para isso. E eu quero entrar nesse grande arquivo e descobrir tudo que eu puder. E aí eu vou colocar tudo a perder por bobagem adolescente e vou ficar de birra com um cara X o livro inteiro. E aí entra um par romântico que é... Primeiro que todas as mulheres do livro são bem caricatas e estereotipadas. Eu entendo que é um livro que foi escrito há 15, 16 anos atrás e a mentalidade era outra, e o tipo de escrita era outro, mas assim, não tem como não fazer a comparação hoje. E primeiro que ela é isso, segundo que é uma personagem bem chata, sabe? Por quê? E tudo isso deixa o fio condutor do livro em segundo plano, que pra mim é os meus pais, que foram cruelmente, brutalmente assassinados, com toda a minha família. E aí eu vou tomar todas as decisões porque eu quero ser o valentão, o bonzão. Até o personagem começa a ficar irritante pra mim um pouco.
É uma parte de opinião impopular, mas eu nunca disse que eu seria um Maria vai com as outras aqui. Nunca fui, nunca serei. E eu sempre vou dar minha opinião quando eu acho que eu devo dar sobre a minha experiência enquanto leitor, enquanto a leitura que estou tendo. E nesse caso aqui, essa parte do livro está sendo bem decepcionante. Bem decepcionante mesmo. E tinha muito potencial. Muito, mas assim, estou bem incomodado. Eu acabei de ler um capítulo que eu amei. É bem jogador de RPG, sabe? O Kvoth, ele precisa ir para uma outra cidade para investigar uma certa situação que tem muito a ver com o livro. E nessa ida dele para outra cidade, ele consegue coisas como itens e informações e desenvolvimento de habilidades. Coisas que quem joga RPG, ou quem joga RPG online, por exemplo, já passou 1 bilhão de vezes. E eu amei. E foi um capítulo muito legal de ler. Muito legal mesmo. Eu queria aproveitar e abrir isso aqui com vocês, porque eu recebi de um autor que vai ter parceria aqui no canal. É o próximo vídeo depois desse, tá? Deixa eu tentar abrir aqui. Pera aí. Esse é o livro que chegou, é do Rodrigo de Souza, é o Conexão, meu nome que veio aqui junto dentro da caixa. Vou tirar aqui pra não dar nenhum probleminha, cuidado. Eu amei, eu falei com o Rodrigo isso por e-mail e eu amei essa capa, amei. Olha como Conexão muda, amei, de verdade. Parabéns, Rodrigo, parabéns, Labrador. Aqui veio uma caixinha da Labrador que eu já dei uma olhada, uns marcadores. Só faltou mais uma vez, né, eu sempre esqueço o nome disso. Um treco do autor que escreve cartinha dedicatória do autor, só faltou isso. Na verdade eu já li o prólogo, eu amei o prólogo. Foi a partir do prólogo que ficou combinando a parceria. E é o próximo vídeo que sai no canal, tá? Conexão já está em pré-venda, tá, gente? Acabei de fazer pudim também. Daqui a pouco vou colocar ele na geladeira para desenformar. E vou terminar o livro. Pessoal, bom dia, tô aqui comendo o M&M de caramelo, lendo Conexão já, tá? Tô inclusive adorando. E eu queria falar com vocês sobre o final do livro, né? Que eu quase não falei. Vamos lá. Eu não sei se a minha expectativa atrapalhou muito, mas eu não vi esse livro perfeito que as pessoas sempre falam. Eles sempre pintaram pra mim como se fosse o melhor livro de fantasia já escrito. Eu acho que falta muito pra isso, em diversos aspectos. Mas eu acho que é um baita livro. É um livro sensacional. Conversando com algumas pessoas, eu levei em consideração uma coisa que eu estava levando, mas assim, talvez ao mesmo tempo eu não estivesse, que era o Kvoth, ou Coach, dependendo de como você quiser chamar, ou Koch, como algumas pessoas chamam, ele ainda é um adolescente em boa parte do livro. Acho que 70% do livro ele é um adolescente, 30% ele ainda é uma criança. E adolescentes fazem besteiras, só que eu acho que foi demais, sabe? Se você tira uma parte daquelas besteiras, o livro fica bem mais fluido e bem melhor, sabe? Quanto ao personagem de Dena, essa pra mim não rolou mesmo. Eu acho dispensável, insuportável, atrapalha muito o personagem dele, pesa muito no personagem dele, ele perde a própria personalidade quando ele tá com ela. Ela puxa a história, ela deixa a história lenta. As partes dela, pra mim, se fossem retiradas ou não, seriam grande tanto faz. Mas essas duas coisas não tiram o fato de que o livro é espetacular. O livro é extremamente bem escrito. É uma escrita bela, sabe? Os personagens são cativantes na sua maioria. Me disseram que o Kvoth fica arrogante, insuportável no final. Não achei. Eu achei que é um reflexo da adolescência dele, como vocês tinham comentado comigo.
E não achei que nesse ponto específico, nessa característica específica, extrapolou. Houve um exagero, sabe? Mas esses dois pontos pra mim, Dena e os pedaços que não precisavam existir, me fizeram tirar uma estrela do livro. Eu lutei comigo porque eu queria... Sabe quando você pega um livro e pensa assim, nossa, eu quero muito que esse livro esteja na minha lista de melhores do ano, eu quero muito que esse livro esteja entre as minhas fantasias favoritas da vida, e simplesmente não acontece? Foi o que aconteceu aqui. Eu acho que, mais uma vez, a expectativa deu uma atrapalhada, mas mesmo sem expectativa, eu acho que ainda faltaria pra mim nesses aspectos, sabe? Me arrependi de ler de forma nenhuma, lerei a continuação sem sombra de dúvidas. Teremos uma segunda temporada ano que vem de um mês no calhamaço, que eu não sei se vou chamar de um mês no calhamaço, se vou se transformar em calhamaço do mês, que é uma coisa mais simples. E eu pretendo começar a fazer isso todos os anos. Ano que vem mais com participação de vocês, eu tava pensando muito sobre isso, mas ele não é nem o melhor do ano, nem das fantasias, nem dos calhamaços, infelizmente. Mas é um baita livro, eu recomendo a leitura. Por tudo que eu falei, eu acho que não dá pra ficar preso nos pontos negativos, tá? Se você pegar todo o vlog, você vai ver que eu falei super bem do livro, e eu não retiro nada do que eu falei, só que esses dois pontos deixaram a desejar para mim, enquanto leitor, minha experiência. Então por isso eu dei 4 estrelas, tá? Então vamos lá, de volta pro presente, para fecharmos esse vídeo e falarmos sobre a leitura de julho. Ok, vlog encerrado. E como vocês viram, foi uma coisa bem mista. Eu fico entre 4 estrelas, 4 estrelas e meia. É um livro muito bom, não me entendam mal, é um livro espetacular. Porém, é um livro inchado. A impressão que fica é que o Patrick Rothfuss às vezes se perde na própria escrita, se deleita na própria escrita, que é uma escrita belíssima, e acaba se estendendo demais e trazendo personagens demais e criando situações demais. Eu já vi gente falando que é impossível ele fechar os 3 dias em 3 livros, e eu plenamente acredito, porque ele abre histórias novas o tempo inteiro. Então é um livro extremamente rico, de uma história extremamente rica, só que ele é um livro inchado. Eu poderia tranquilamente tirar 100 ou 200 páginas dele, que não iam fazer falta. Continuo não gostando da personagem de Dena, já me falaram que eu vou gostar menos ainda dela no segundo livro. Saberemos, eu pretendo trazer a continuação, o Temor do Sábio, no ano que vem. Mas eu gostei muito, ficaria entre 4 e 4,5, nunca 5, nunca favoritado. Porque eu passei bem umas 200 páginas patinando no mesmo lugar. Eu sentia que eu não estava evoluindo para lugar nenhum. Era só birra e aula e fabricação de lanternas, e birra e fabricação de lanternas, cantei. Birra, fabricação de lanternas, cantei. E pode funcionar muito para algumas pessoas. Para mim, acaba ficando entediante depois de um tempo, e tá tudo bem. A escrita é belíssima, a história é sensacional, eu quero muito ver onde ela vai levar o personagem, onde tudo isso vai desaguar. Algumas coisas acontecem no final do livro, vários ganchos são deixados, eu preciso saber o que acontece no segundo, no ano que vem, tá bom? Mas foi uma leitura que valeu demais, eu me diverti em boa parte dela e que me agregou muito enquanto leitor. Entrando no ranking do projeto, Água Fresca para as Flores continua em último lugar, foi um livro que realmente não funcionou para mim. Em quinto lugar fica A Cidade nas Nuvens, é outro livro que não funcionou para mim. Ele é um livro que poderia ter 200 páginas tranquilamente. Em terceiro, ó, pelo amor de Deus. Em quarto lugar ficaria The Shadow of the... Não, Conto de Fadas, do Stephen King. Eu gostei da maior parte dele. Em terceiro lugar ficaria... Ok. Agora a coisa começa a complicar. Ele é muito mais livro do que um outro que... Porque 2 livros do projeto ficaram com 5 estrelas e foram favoritados. Só que eu acho que ele é muito mais livro do que esse outro. Não vamos levar nota em conta. Não vamos levar nota em conta aqui. Em terceiro lugar, The Shadow of the Gods, do John Green. Em segundo lugar,
Aí sim, O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. Eu dei 4 estrelas, mas eu gostei muito do livro. Em primeiro lugar, continua Sozinho, que também tem problemas, não tive nenhum livro até agora que eu disse assim, nossa, eu amei isso aqui tudo, perfeito. Como foi em O Nome do Vento, até sei lá, 30%, eu estava nessa vibe ainda, 30, 40%. Pô, eu não tiraria uma vírgula desse livro, só que as coisas começam a se embolar depois. E em primeiro lugar, A República do Dragão, da R.F. Kuang, tá bom? E pessoal, para o livro de julho, eu troquei esse livro ontem. Ontem eu fiz a troca, eu achei que eu tô quase numa ressaca, então eu pensei assim, eu preciso de uma farofa. De uma farofa consistente. Farofa com banana e queijo coalho e alho e cebola. Farofa, sabe? Uma boa farofa. E me falaram que esse livro é uma mistura de Jogos Vorazes com Harry Potter, com uma série de outras coisas, então eu resolvi pegar, que é Fourth Wing. Esse livro da Rebecca Yarros tem feito bastante barulho aqui fora, e ao mesmo tempo que a grande maioria das resenhas é 5 estrelas, eu vejo vídeos de mais de 1 hora das pessoas tacando pau nele. E eu preciso saber onde é que eu vou ficar nesse meio aí. Eu gosto de uma farofa e nesse momento eu estou precisando de uma farofa. Então vamos lá. Julho, Fourth Wing. Ia ser outro, só que eu joguei o outro para agosto, tá bom? E como sempre, se você quiser me acompanhar na leitura, quando eu anunciar, eu vou anunciar pelo Instagram, como eu sempre anuncio, arroba eu acabei de ler. Vai lá, tá? E fala comigo que a gente lê o livro juntos. Ele inclusive será lançado ainda esse ano pela editora Planeta. Se você ainda não deu like, considere dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e usar o link do canal para fazer qualquer compra no site da Amazon. Pode ser o calhamaço do mês, ou pode ser, sei lá, gente, uma boa mala para suas férias. Eu voltei de férias depois de 2 semanas. Por hoje é só, um beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.